Olá! Neste último vídeo sobre a formação leitora e a maturação psicológica do leitor, vou falar sobre duas fases da formação leitora. O leitor fluente, que se forma a partir dos 10 anos, e o leitor crítico, que assim estará a partir dos 12 ou 13 anos. Bom, na primeira fase, o leitor fluente, segundo Nelly Novaes Coelho, a criança já é capaz de ler e compreender o mundo que está expresso no livro. Com capacidade de concentração formada, ela não precisa mais de estar sempre relacionando leitura e imagem. É totalmente capaz de ler um livro sem a presença de figuras. O pensamento da criança é um pensamento dedutivo e ele consegue confrontar ideias e valores expressos no livro. Esse autor também, ele já é capaz de ter algumas reflexões um pouco mais maduras, uma vez que ele também já está na fase da pré-adolescência e possui inúmeras curiosidades de mundo. As imagens, como eu disse, não fazem nenhuma diferença, mas ainda precisa-se de um enredo que seja um enredo bastante interessante e que consiga captar a atenção desse leitor. Por isso, os gêneros narrativos são ainda os mais interessantes. A linguagem pode ser bem mais elaborada, mesmo que coloquial, né? Eu posso trabalhar com orações subordinadas, advérbios e termos polissêmicos. As personagens que chamam a atenção, incrivelmente, são os heróis, né, as heroínas, com determinados valores humanitários. E os gêneros interessantes para essa fase são os contos, as crônicas, as novelas, muitas de cunho aventuresco ou de cunho sentimental, que envolvam grandes desafios do indivíduo em relação ao meio que ele se encontra. Também romances sobre questões científicas, né, chamam muita atenção das crianças. Sem contar que a gente está falando agora sobre crianças que estão inseridas no mundo totalmente digital. E alguns youtubers, enfim, alguns livros que falam desses assuntos também já são interessantes para crianças dessa geração. O maravilhoso e o mágico são presentes, né, e continuam sendo atrações importantes. E ainda a criança tem interesse por aquilo que não pode ser explicado, né? Também são interessantes histórias que trabalhem com a hesitação, como aquelas presentes no território do fantástico. O leitor crítico de 12 a 13 anos espera-se que ele tenha domínio total da leitura, da escrita, capacidade de reflexão, conhecimento de gêneros, que ele possa se entregar à leitura e também fazer críticas sobre ela, né? Ele também espera-se que ele se autorrealize na leitura e seja um autor autônomo, né? Já saiba que tipo de texto procurar, já se refira a autores e já conheça bem os gêneros, né? Construindo as próprias preferências. Nesse momento aqui ele já domina todas as habilidades de leitura e ele é um leitor que consegue também apreciar a arte da linguagem e ele entende a literatura também como uma construção estética, procurando nela valores pessoais, valores sociais, mas também a arte literária em si. Eu tenho aqui uma série de coleções que são sugeridas para essas crianças, né? Já adolescentes. Mas assim, aos 12, 13 anos a criança é tão livre para a própria leitura que haverá crianças capazes de ler Machado de Assis, né? Maturas a esse ponto. Talvez não fazendo todas as considerações possíveis, mas já capaz de ler muita coisa dele, como haverá crianças que ainda prefiram textos um pouco mais fantasiosos. Mas a ideia aqui é que o leitor é crítico e o leitor é autônomo nesta fase. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Claro, né? Eu estou falando de um cenário hipotético em que toda a formação leitora da criança tenha sido bem feita, né? E esse leitor está pronto. Nós sabemos que não é tão fácil, nós sabemos que essa não é a realidade das nossas escolas, que pecam em acervo, que pecam em incentivo. Nem todas as famílias podem também inserir a leitura ou possuem conhecimento para isso. Nós estamos falando de um mundo
ideal, né? Onde gostaríamos que todas as crianças estivessem e sabemos que não estão. Mas isso não é assunto para estes vídeos. Obrigada pela atenção, espero que tenha ajudado.